Evangelho de Lucas 2, 25. Diz assim o texto: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou aos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação para esse momento. Pai, nós lemos a Tua palavra agora, e nós queremos meditar a partir da Tua palavra. Nós rogamos mesmo, Senhor, o Teu Espírito Santo para esse momento. Senhor, em que nós queremos nos deleitar com a Tua palavra. Queremos mesmo, Senhor, provar da Tua palavra. Tê-la na boca, no coração e na mente. Tê-la nos olhos e contemplar o Senhor Jesus. Contemplar, Senhor, a Tua grandeza. Queremos louvar ao Senhor a partir da Tua palavra. Que Teu Espírito seja sobre nós, Pai, para que possamos também recebê-la, para que possamos mesmo, Senhor, ser edificados, consolados, exortados a partir da Tua palavra. Sê conosco, Pai, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Qual a tua expectativa para 2025? Qual é o teu plano de realização para ser feito antes de você morrer? Essas duas perguntas são pensadas a partir do texto que nós acabamos de ler. E também são sugestivas em relação ao período que nós estamos vivendo, o início do ano de janeiro de 2025. E nós queremos, a partir do texto, meditar a respeito dessas perguntas, que diz respeito ao nosso planejamento, à nossa vida, e as expectativas para este ano, expectativas para a nossa própria vida. A partir do texto, então, com essas perguntas em vista, servindo para nós como uma treliça, para que a videira possa frutificar, nós queremos então estudar, meditar a respeito da vida de Simeão. Esse homem que esperou em Deus. Esse homem que esperou em Deus e teve as suas expectativas saciadas diante de Deus. Essa é a nossa pretensão com o texto que nós acabamos de ler. O contexto de Lucas capítulo 2 está trazendo aqui o nascimento de Jesus. Capítulo 2 de Lucas, então, começa a narrativa a respeito do nascimento de Jesus. Então, o autor está nos colocando esta cena. Você bem lembra que Jesus nasceu de uma maneira muito simples. Jesus nasceu de uma maneira muito singular. E o autor vem narrando os primeiros dias do nascimento do menino Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele está narrando os primeiros 40 dias do nascimento de Jesus. Há poucos dias nós comemoramos o nascimento de Jesus. E o texto é uma continuidade a esse período. É uma continuidade ao dia do nascimento de Jesus. O autor aqui ele vai nos destacar algumas
protocolos, algumas feitas que o pai e a mãe do menino fizeram durante esses primeiros 40 dias. O texto vai dizer, em primeiro lugar, o que foi feito. Após o nascimento do menino Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia. E no momento da circuncisão, ele recebeu o registro de nascimento dele. Foi batizado. Então, Lucas capítulo 2, versículo 21, um pouquinho antes do que nós acabamos de ler, diz o seguinte: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Então, o primeiro ato que o pai e a mãe fizera a partir do nascimento de Jesus foi a circuncisão e o registro do nome do menino chamado Jesus. Segundo ato dos pais, o segundo protocolo, segundo a lei, segundo os costumes de então, que os pais fizeram, foi o quê? Conduzir o menino ao templo, apresentar ele ao templo. Diz o versículo 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém, para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. O casal estava seguindo os ritos cerimoniais deixado para que o povo de Deus cumprisse. A circuncisão diz respeito à promessa que Deus fez a Abraão, o símbolo da aliança entre o povo de Deus com Deus. O segundo ato em relação à apresentação do menino Jesus ao templo e levar a oferta diz respeito ao resgate do primogênito. Porque a palavra de Deus diz no Velho Testamento, na lei do Senhor, é que todo o primeiro homem que nascesse era do Senhor, pertencia ao Senhor. A tribo de Levi servia diretamente no templo. As outras tribos, não necessariamente o filho mais velho iria servir no templo, mas teria que oferecer um sacrifício em relação ao resgate do primogênito, ao filho mais velho. Maria e José está cumprindo com isso. Está levando a oferta necessária, segundo a lei, para o resgate do filho. Porque Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus veio da tribo de Judá. E o terceiro ato, em que o contexto está nos trazendo, é a respeito da purificação da mãe. Então, quando há o nascimento, há uma contaminação segundo a lei. Há realmente a exposição do sangue. Toda a exposição do sangue, a pessoa estaria sujeita impura. Passados os 40 dias, a mãe ia até o templo para, além de apresentar, oferecer também o sacrifício para a sua purificação. Esses são os 3 atos cerimoniais que estão acontecendo aqui nesse texto de Lucas capítulo 2. Está dizendo que os pais estão cumprindo a lei de Deus. É claro que estamos aqui com Jesus, Cristo, perfeito, sem pecado, não precisava de purificação. Mas a palavra de Deus diz que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Ele está então cumprindo toda a lei. Não que ele teria necessidade pessoal, mas como ele absorveu o pecado em nosso lugar, ele está cumprindo rigorosamente tudo que os atos seria necessário para ser feito em resposta à lei. É algo muito importante. Por quê? O exemplo da circuncisão. Se o Jesus não tivesse sido circuncidado no 8º dia, ele não poderia adentrar nos templos e ensinar. Ele não seria ouvido pelos seus. Ele seria considerado um incircunciso.
ele seria rejeitado pelos seus e a mensagem não seria propagada. Era necessário que ele se circuncidasse, para que ele possa ser considerado mestre em Jerusalém, em Israel. Para que ele possa adentrar as assembleias, poder falar a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, a respeito do cumprimento da promessa de Deus legada pelos pais. Dessa forma, Maria e José então está sendo fiel. Maria e José, os pais de Jesus, está agindo de acordo, está realmente seguindo aquilo que a lei havia ordenado. Do outro lado, a mãe. O processo, é claro, de adequação ao corpo. Os primeiros 40 dias, os primeiros 3 meses, para quem tem filhos, sabe que há uma adequação total para casa, para a família, o tempo, as atividades, as mudanças hormonais, a imunidade um pouco mais baixa. E toda saída é muito bem planejada. Toda saída precisa ser bem definida. Por quê? Porque você tem a criança que pode ter o risco de contaminação. Você pode ter o risco mesmo de uma hemorragia. Então qualquer saída, ela tem que ser muito bem programada. E o texto nos diz então que eles saíram, o 8º dia, saíram depois de 40 dias para cumprir aquilo que foi feito. Hoje, nos nossos dias atuais, quando nasce a criança, você tem algumas responsabilidades de registrar ela. Você tem a responsabilidade também de aferir, fazer o teste. O Felipe está aqui, o médico, né? Sabe melhor que eu. Fazer o teste dos olhos, teste do reflexo, teste do pezinho. Já nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você tem que fazer todo esse ritual para ver como é que teu filho está, para ver se está tudo certo com o teu filho. E Jesus foi feito conforme aquilo que ordenava para aquela época. E o texto então nos coloca a cena, José, Maria e o bebê. Nos coloca a cena esses 40 dias e o cumprimento de toda essa programação dentro deles. Enquanto o casal seguia de maneira comum aquilo que estava sendo projetado, enquanto o casal estava cumprindo regularmente os protocolos, o texto vai nos dar um outro lado, uma outra cena sendo construída. É a cena de Simeão. Do outro lado está Simeão, um homem comum, mas que não estava com uma expectativa comum para aquele dia. Naquela manhã, então, Maria e José, com Jesus, levantaram para cumprir aquilo que a lei havia ordenado. Por outro lado, naquela manhã, Simeão acordou de maneira diferente. Aquela manhã, Simeão acordou com uma expectativa renovada. Naquela manhã, Simeão não levantou por levantar. Ele não levantou apenas para tomar o seu café, para seguir com suas atividades do dia. Não. O texto nos deixa aqui dizendo que Simeão aguardava o consolo para ele e para o seu povo. Essa expectativa que Simeão estava na sua frente, naquela manhã, aquela expectativa dele estava mais viva do que nunca. Naquela manhã, Simeão levantou na convicção de que suas expectativas seriam surpreendidas. Você tem esperado algo da parte de Deus? Você tem esperado consolo da parte de Deus? Eu imagino o Simeão, a gente quando às vezes está com uma expectativa um pouco mais elevada para alguma coisa, como a Jéssica aqui mesmo falou, dá aquele friozinho na barriga, né? Treme um pouquinho as pernas, dá aquele calor. Provavelmente Simeão estava ali com aquela expectativa nas suas entranhas, aquele desejo dele desenfreado. Mas
totalmente consciente. A palavra de Deus diz então, no que nós acabamos de ler, no verso 25, que ele esperava esse consolo, o consolo de Deus. E essa espera que ele tinha, não era uma espera qualquer. Não uma espera de como nós vamos a um lugar em que há uma fila para sermos atendidos, e nós ficamos ali passivamente naquela fila até chegar a nossa vez. A espera de Simeão diz respeito a uma espera ativa, a uma espera que tomava ação. Simeão estava aguardando o consolo e ele regularmente alimentava isso diante de Deus. Regularmente, Simeão estava em fervor, em devoção diante de Deus. E a sua espera era uma espera madura, uma espera de uma espiritualidade madura e verdadeira. É verdade que o tempo em que eles viviam pode ser que não seja muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Tempos de crise econômica, tempos de crise política. Saiba que realmente o povo estava subjugado pelo Império Romano. A própria religião dividida, a própria igreja dividida. Esse era o contexto de Simeão. E é certo que Simeão então aguardava esse consolo. E Simeão, diz o texto, começa o texto dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que ele era justo e piedoso. A palavra de Deus está dizendo a respeito do caráter de Simeão, justo e piedoso. É verdade que isso não é algo natural dele. Isso não é algo inerente a ele. Mas o que a palavra de Deus nos diz, que o Espírito Santo estava sobre Simeão. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, de que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Porque para ele, as coisas de Deus são loucura. Apenas o homem espiritual discerne a respeito das coisas de Deus. E o texto dizendo que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Simeão. E o Espírito de Deus sobre a vida de Simeão realmente fazia com que ele esperasse diligentemente no Senhor. O Espírito de Deus sobre a vida do Simeão colocou dentro dele mesmo essa ardente expectativa, dizendo que realmente ele não morreria antes de ver o consolo da parte de Deus, antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo comunica a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo para Simeão. Mas lembremos o contexto. O Espírito Santo não agia como age hoje. O Espírito Santo hoje, a partir de Jesus ser assunto ao céu, diante da sua promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida, ele habita em nós. Do Velho Testamento até esse momento em exato, o Espírito Santo ele age de maneira singular. Age com pessoas específicas. Ele age comunicando a mensagem de Deus para determinadas pessoas em determinadas ocasiões. E aqui o Espírito Santo estava agindo especificamente na vida de Simeão. O Espírito Santo estava comunicando a respeito da salvação especificamente para Simeão. No Velho Testamento, nós, para ilustrarmos, temos o Espírito Santo agindo através da vida de Moisés, para liderar o povo, Josué, para eles enfrentarem os inimigos. Nós temos os profetas, nós temos os juízes. O Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão, e quando o Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão, a força de Sansão era sobrenatural. O Espírito Santo estava com Simeão. E naquela manhã, diz a palavra, que o Espírito Santo de Deus levantou Simeão e conduziu Simeão
até o templo. Simeão não foi ao templo por uma mera ocasião, por um mero cumprimento ritual. Naquela manhã, Simeão não foi apenas seguir mais um dia, mas o Espírito Santo o incomodou para ele ir ao templo. Agora, o que é interessante em relação ao Simeão, também nos toca. O Espírito Santo está agindo. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, várias vezes está falando a respeito do Espírito Santo agindo. Em Lucas capítulo 1, nós temos a figura de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Zacarias, o pai de João. Ele estava no templo e ele tinha o compromisso regular de estar no templo. Zacarias servia ao templo. Agora Simeão não. Simeão é um homem leigo. É um homem leigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não estudou teologia formalmente. Quer dizer que ele não tinha uma responsabilidade formalmente de estar ao templo. Mas ele estava continuamente no templo. E ele, naquela manhã, foi ao templo. Um leigo, mas é um remanescente fiel que esperava o Senhor. Um remanescente fiel que aguardava o Senhor. O Espírito Santo estava comunicando a esse remanescente. O Espírito Santo estava comunicando a esse leigo. O Espírito Santo estava falando a ele. Então o Espírito Santo naquela manhã está promovendo um encontro. Por um lado estava Maria, José e Jesus. Por outro lado estava Simeão. O Espírito Santo então une agora em uma única cena essas pessoas. Estão me acompanhando? A cena convergindo, chegando ao templo. Simeão provavelmente chegou primeiro, daqui a pouco vindo o casal e o Espírito Santo promovendo esse encontro. Simeão não estava fora de si, estava consciente daquilo que estava acontecendo, estava convicto do que ele iria esperar, do que ele iria encontrar, do que ele iria ver com os seus olhos. O texto diz que Simeão tomou, os pais chegaram e Simeão tomou aquela criança no braço. Era uma criança que precisava ser trocado as fraldas, precisava amamentar, era uma criança. Mas Simeão toma essa criança no colo. E ao tomar essa criança no colo, Simeão louva a Deus. Ele explode em louvor a Deus. O texto diz que Simeão louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A atitude de Simeão ao se deparar com Jesus, a resposta de Simeão ao se deparar com Jesus, foi um louvor a Deus. A resposta de Simeão ao encontrar a salvação em Jesus foi uma resposta de louvor e adoração a Deus, por ver concretizado as promessas que Deus havia feito para ele, por ver realmente concretizado as promessas que Deus fez para Abraão, por ver realmente concretizado e ter essa esperança renovada. Israel viu a glória do Verbo e se fez carne. E nós, que eram tomados como gentios, povos de fora, fomos iluminados também. Agora, o que consiste o louvor de Simeão?
tema do louvor dele é um louvor de despedida. Ele está muito satisfeito. Ele está realmente radiante. Mas o título do louvor dele é um louvor de despedida. Ao se deparar com Jesus, Simeão toma por concluído o seu trabalho. O texto não deixa claro quanto tempo ele teve de expectativa até encontrar e ver Jesus. Mas também o texto não deixa claro quanto tempo depois Simeão viveu a partir desse encontro. Mas o que fica claro é que Simeão estava satisfeito. Simeão estava contente com o que ele viu. Simeão estava realizado. Simeão já não vê mais escuridão. Simeão vê apenas a luz. O aguilhão da morte foi destruído para Simeão, porque Simeão viu Jesus. Ele já não temia mais a morte, já não temia mais os dias maus, porque ele simplesmente viu Jesus, porque ele simplesmente esteve com Jesus, e simplesmente seus braços estavam com o seu Salvador. Agora, ao louvar a Deus, após louvar a Deus, ele volta-se para os pais, ele volta para Maria e diz: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos, o coração. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão não abençoou o bebê. Já viram aqui alguns batismos de alguns bebês. Alguns já foram batizados aqui. Você vê a bênção declarada sobre a vida dos bebês, para que eles possam realmente crescer, para que eles possam realmente caminhar em fé. Mas Simeão não abençoou porque ele sabe quem que é esse bebê. Mas ele volta aos pais e abençoa os pais. Mas também fala mais especificamente a Maria, a respeito da vida de Jesus, a respeito daquilo que se esperava de Jesus, a respeito daquilo que ele iria trazer. A palavra de Deus diz que ia trazer divisão. Quer dizer que realmente nem todos iriam reconhecer Jesus, nem todos iriam acreditar em Jesus. Diz que o Senhor iria discernir o coração de todos. Nem todos iriam ser salvos, mas o coração seria mostrado. Diante da pregação da cruz, nós vemos a nossa inimizade com Deus. Diante do Senhor Jesus, consumando uma vida ímpia, nós vivendo uma vida ímpia e Ele sendo santo, nós ímpios nos deparamos com Ele e o nosso coração é revelado. A vida de santidade de Jesus, o seu fiel cumprimento a toda a lei e a sua morte voluntária na cruz, revela o quanto estávamos perdidos, o quanto estávamos distante de Deus, e fica-nos claro quanto nós precisamos de um Salvador. Esse é o contexto, essa é a expressão daquilo que significa a canção de Simeão, a respeito daquilo que ele falou e viu de Jesus. E a partir disso eu gostaria de destacar 4 pontos para a nossa reflexão, a partir do texto. O primeiro ponto que nos vem à luz do texto é a respeito da centralidade em Jesus. Uma vida centrada em Jesus. A obra da redenção das nossas vidas está centrada em Cristo Jesus. A obra da redenção, o perdão dos nossos pecados, a vida, a comunhão com Deus, ela está centrada em Jesus. E Deus está promovendo o encontro em torno de Jesus. Ele está convertendo o caminho de distintas pessoas e reunindo-os no mesmo lugar
para louvor a Deus, para louvor a Jesus, para ouvirem sobre Jesus, a fim de terem a fé e a esperança fortalecida. A centralidade está em Jesus Cristo. Tudo culmina em Jesus Cristo. Nós aqui hoje, pessoas distintas, cada região, tem gente do norte, maioria do sul, centro-oeste, o Senhor reunindo-nos aqui na centralidade do Senhor Jesus Cristo, convertendo as nossas vidas, fazendo-nos olhar para a cruz dele. O segundo aspecto que nós podemos retirar do texto é que Deus tem o seu remanescente. Deus continua tendo o seu povo fiel. Desde os tempos antigos o Senhor tem separado um povo, e sobre ele tem colocado o seu nome. O seu Espírito habita em nós, no seu povo. E todos os eleitos são chamados a se aproximar diante de Deus. Todos os eleitos são chamados a prestar esse culto diante de Deus. Todos os eleitos são chamados a estar diante do Senhor Jesus Cristo. Simeão então está nos mostrando a vocação dos santos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, 26, que não foram muitos os chamados, não foram os sábios chamados segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir em nada o que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Simeão, um homem comum, que estava convicto, que estava diante da presença do Senhor. Simeão, um homem comum, que tinha sua fé não em outra coisa, não na religião, não na política, não no desenvolvimento econômico, mas que tinha sua fé e esperança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Um homem comum como nós, que olhava para Jesus Cristo e aguardava pelo Senhor Jesus Cristo. Um homem como nós, uma pessoa comum como nós, que realmente tinha os olhos fixos no Messias. O terceiro ponto que nos salta aos olhos é a respeito da obra do Espírito Santo. Simeão foi conduzido ao templo naquela manhã pelo Espírito Santo. E ele foi conduzido com a correta expectativa de ver o Cristo, com a correta expectativa de ver Jesus. Ele não foi conduzido lá para outra coisa, a não ser se deparar com o seu Salvador, a não ser se deparar com o seu consolo. Jesus está na nossa frente. Jesus está na nossa frente, e Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Ele é o renovo, Ele é a paz para o cansado, vitória para os derrotados e esperança para os perdidos. Jesus está diante de nós com a sua obra concluída. A cruz está manchada de sangue, mas a cruz está vazia. Jesus está diante dos nossos olhos nesse instante. O Espírito Santo nos trouxe até aqui para vermos Jesus Cristo. E o Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus Cristo está vivo no meio de nós. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo tem vida para nós. E o quarto ponto que nós extraímos de reflexão e meditação a partir desse texto é que há descanso nos braços do Eterno. Simeão pegou Jesus no colo, mas é certo que ele se deparou com Jesus, contemplou a salvação, recebeu paz para o seu coração. Diante da revelação da glória de Deus, ele respondeu com um louvor.
ele bendiz ao Senhor. E hoje nós somos chamados também, após contemplarmos a obra do Senhor na nossa vida, após contemplarmos aquilo que Ele fez por nós, somos convidados a louvar também a esse Deus. Simeão colocou Jesus no colo, estava com Jesus no colo, mas estava certo que Deus o iria recebê-lo, e que sua obra havia concluída, que o Pai iria recebê-lo nos seus braços, e de que não ele mais, mas ele seria levado no colo. A morte perdeu a sua escuridão e começou a ter cheiro de vida, porque ele tinha uma correta expectativa a respeito de Jesus. Ele tinha certeza a respeito daquilo que ele viu, a salvação, e agora ele estava certo de que a morte já não o espantaria, de que a vida com Cristo estava certa, e de que o morrer era lucro. O texto vai nos fazer uma pergunta: você tem certeza da salvação? Se você morresse hoje, assim como Simeão louvou, você poderia louvar a Deus, dizendo que eu vi Jesus, eu vi meu Salvador, e agora o Senhor pode me despedir em paz? Você pode responder essa pergunta diante do texto? Que você tem Jesus Cristo e Ele realmente é o teu Senhor? Jesus Cristo se humilhou, baixou da sua condição de glória, despiu-se de sua glória e tornou um servo, em concepção de nascimento em sua vida, e depois da sua morte a ressurreição. Ele sujeitou tudo por nós, por nos amar. Nós precisamos apenas olhar para Jesus, termos fé e confiança que Ele pagou o preço por nós e de que Ele está vivo. O Catecismo de Heidelberg faz uma pergunta: qual é o único fundamento na vida e na morte? A resposta é: meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer que o nosso único fundamento para a vida e para a morte é o Senhor Jesus? A Ele pertence nosso corpo e a alma. Na vida e na morte, eu não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de maneira que a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo sem que Ele queira. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, louvor a Pedro, Pedro louvando a Deus também, vem dizendo ao Senhor que ele foi, porque ele recebeu as misericórdias do Senhor. E para finalizar, Isaías vai nos dar mais um ânimo em relação às verdades do Evangelho, a respeito daquilo que nós possamos esperar, e a respeito da nossa expectativa também para este ano. Se você está cansado, se você precisa de consolo, se precisa de esperança, em Cristo a centralidade. E a certeza que nós temos, e se o Senhor nos chamar, nós estaremos com Ele. A palavra de Deus diz, em Isaías 40, do 29 ao 31, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe como asas como águias, corre e não se canham, caminham e não se fadigam. Que esse ano nós possamos esperar no Senhor, colocar toda a nossa confiança no Senhor, que a nossa expectativa esteja realmente no Senhor, que nós possamos ver o Senhor, termos os olhos abertos, termos um coração diante do Senhor, realmente em gratidão, e que nós possamos louvar a Deus. Que a resposta dos nossos lábios seja um louvor a Deus,
Que as nossas vidas sejam um louvor a Deus. Nós possamos nos render em gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Porque nós temos hoje esse Salvador, nós temos Jesus Cristo para as nossas vidas. Que o nosso coração então seja inclinado a realmente olhar para Jesus Cristo, ter a vida satisfeita, olhar para Jesus Cristo e realmente termos uma vida plena, termos uma convicção plena de que Ele está conosco e de que Ele não desampara e que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar deste amor. Possamos, assim como Simeão, realmente ter essa ardente expectativa e realmente aguardar o Senhor com fé, com esperança, olhar para realmente o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós somos gratos, nós Te louvamos, porque assim como o Senhor derramou Teu Espírito sobre Simeão, o Senhor derramou Teu Espírito sobre nós. Nós queremos olhar para Cristo Jesus e vivermos para a Tua glória. Faça-nos mesmo, Senhor, satisfeito em Ti, que nós recebamos mesmo o consolo do Senhor. Teu Espírito Santo seja sobre nós, como a Tua palavra diz. O Senhor iria enviar o consolo. Teu Espírito realmente nos console, nos faça olhar e viver em toda a verdade para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Oh, que haja em mim o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si e se fez um homem, tomando sobre a cruz as minhas maldições. Se fez tão fraco